Eu quero ler com vocês uma passagem que está lá em Marcos, capítulo 2. Antes de ler, preciso explicar um pouco o contexto para você. Jesus Cristo, ele volta neste momento a um lugar que era a base do seu ministério, home base, base do ministério de Jesus, chamado Cafarnaum. E Jesus está neste lugar, em Cafarnaum, entrando em casas e ensinando em várias casas. Ele iniciou o que nós chamamos de hoje de GA, Grupo de Avivamento. Ele entrava nas casas e ele compartilhava a palavra de Deus, comunhão, comiam junto, bebiam junto, davam risadas, e aí ele está neste lugar. Eu quero ler com vocês Marcos 2, versículo 2, e esta é uma das minhas histórias favoritas do Novo Testamento. Olha que diz Marcos 2, 2. Eles se reuniram em tão grande número neste lugar, nesta casa, que não havia mais lugar, nem mesmo do lado de fora da porta. E ele pregou a palavra a eles. Alguns homens vieram trazendo a Jesus um homem paralítico, carregado por 4 deles. Como não conseguiam levá-lo até Jesus por causa da multidão, fizeram uma abertura no telhado acima de Jesus, cavando através dele, e então baixaram a maca em que o homem estava deitado. Quando Jesus viu a fé deles, disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Eu amo essa história. Amo. Uma das minhas histórias favoritas no Novo Testamento. Porque essa história, ela mostra a igreja. E eu quero mostrar para vocês os tipos de pessoas que existem nessa história. Os tipos de pessoas que existem na igreja. Veja que toda igreja tem os mesmos tipos de pessoas. Em cada igreja, nós vemos em primeiro lugar, você vê alguém em necessidade. A história fala para nós que quem estava em necessidade era um paralítico, alguém que não conseguia andar. Ele estava sentado no tapetinho dele, numa maca lá dele, e eu quero, na verdade, trazer um nome para esse cara aqui, para ele ficar um pouco mais pessoal para nós. Não tem o nome dele, mas como ele estava numa maca, vamos chamar ele de Marquinhos, tudo bem? Marquinhos. Sempre quando você vai à igreja, existe alguém com necessidade. Talvez esse alguém com necessidade é você. Talvez você veio hoje com necessidade. Não foram um, mas foram diversos. Várias vezes eu vim ao culto com necessidade, que Deus falasse comigo, que Ele me desse direção. Quando nós estivemos naquele culto fúnebre com a irmã da Mirella, 1 ano atrás, eu lembro claramente, diversos domingos, eu e a minha esposa precisando do cuidado de Deus. Talvez você veio exatamente com essa necessidade. Talvez houve uma perda. Talvez a necessidade que você tem é porque você está lutando agora com depressão. Você não sabe o que é que está acontecendo com a sua mente, mas alguma coisa acontece com o seu coração. Talvez a necessidade que você tem é porque você está passando por uma provação. Há uma luta abundante no seu trabalho, no ministério, na sua família. Talvez a sua necessidade é porque você está sentindo sem esperança. Sabe, quando você era mais novo, você olhava para frente, cheio de sonhos, de projetos, mas passou o tempo, você não sonha mais. Parece que não tem mais esperança para amanhã, não sabe o que é que vai acontecer no dia seguinte. Talvez é um vício que você está com essa necessidade de você abandonar esse vício. Talvez você é um pai solteiro, uma mãe solteira, e você está lutando para você poder organizar a sua casa. Talvez a sua necessidade seja financeira, e você não está sabendo como organizar as contas, está difícil demais. Você já viu quanto é que está o frango hoje? Quanto é que está a carne? Os produtos de limpeza, tudo encareceu absurdamente. Talvez a sua necessidade é que você está vivendo em ansiedade, você sente o coração batendo mais forte, há crises de pânico. A verdade é que todos nós temos uma necessidade. E nós nos achegamos à casa de Deus com necessidade. Toda vez que você chega à igreja, você vê alguém com necessidade. Mas além de ver
alguém com necessidade, a gente vê nessa história, nós vemos alguém que se importa. Toda igreja tem alguém com necessidade, mas tem alguém que olha para você e se importa com você. Ela não está apenas olhando para os lados, ela está olhando nos seus olhos. Ela está te ligando durante a semana para saber como é que você está. Alguém que se importa, alguém que lembra o seu nome, alguém que lembra a sua história, alguém que fala para você: ei, eu amo você, eu estou aqui disponível para você. E nessa história, nós vemos que Marquinhos tem 4 amigos que se importavam com ele. Eu imagino que esses caras estavam num grupo de oração, num sábado de manhã, tomando um cafezinho lá na padoca, e vamos dar um nome para eles? Era Zeca, Joãozinho, Jorge e Digão. Eles acabaram de entregar a vida deles para Jesus, conheceram Jesus, e estão ali agora. Antigamente eles estavam de ressaca, num sábado de manhã, mas agora eles acordam cedinho para estudar a Bíblia juntos, para tomar café juntos. Eles estão lá batendo um papo, até que de repente Zeca fala assim: ei, você ouviu que Jesus já curou um cego aí? Joãozinho fala: sério? Eu ouvi falar que ele já ressuscitou o cara que estava morto. Aí Jorginho fala: se Jesus pode fazer isso por eles, também pode fazer com Marquinhos. Digão então entra: eu acredito nisso. Vamos fazer o seguinte, entra no carro aí, vamos lá, viagem, vamos descobrir onde é que Jesus está, vamos levar Marquinhos até Jesus. E eles entram nessa aventura, eles levam Marquinhos até Jesus, até essa casa onde Jesus estava ensinando. Toda a igreja você vê alguém em necessidade, mas você vê também pessoas que se importam, pessoas que olham para a sua necessidade e falam assim: eu vou te levar até Jesus. Graças a Deus pela vida de Zeca, Joãozinho, Digão e Jorge. Muito bom. O que acontece é que eles pegam e eles vão levar Marquinhos até Jesus, mas aí eles chegam numa casa cheia de gente, de parede a parede, é o maior GA da história, está lotado, não cabe mais ninguém nesse lugar, tão cheio, mas tão cheio que eles não podiam entrar. E aí nós vemos o terceiro tipo de pessoa em toda a igreja. Nós vemos uma igreja que ela está lotada, com as costas para aquele que está em necessidade. E toda igreja você vê alguém que está ocupado. Ocupado para ouvir todas as palavras de efeito que Jesus tem. Jesus, que bom, que legal, vou anotar aqui no meu bloquinho de notas. Ocupado para viver a sua vida religiosa de costas para a necessidade, de costas para o problema, mas na minha religiosidade. Jesus, por que na igreja o povo tem o costume de falar, oh, uau, incrível essa palavra, Jesus, incrível, uau, você pegou isso daí? É forte, Brasil. Ou alguém anotando falou assim, terra, de costas para o problema, mas totalmente conectado no fervor com Jesus. Ô glória! Um outro aqui no canto, também ocupado, mas aí fala, sempre, toda igreja tem isso, não tem? Fala Deus! Todo mundo ocupado. O que acontece é que a casa está tão cheia, mas tão cheia, que eles não sabem como levar Marquinhos até Jesus, porque todo mundo está ocupado na sua vida. A sua vida com Jesus, sua vida na igreja, seu dia a dia. Eu quero mostrar para vocês o que é que esses rapazes viram quando eles chegaram nessa casa. Eu quero mostrar para vocês uma casa judaica do 1º século. Esta é uma casa judaica. Você vê que existem portas, mas as portas durante o dia, elas estavam abertas.
A construção dessa casa era feita com rochas vulcânicas escuras, a parede. Quando subia essa escadinha, lá no telhado, para fazer esses telhados, eram vigas de madeira, que era colocado entre as vigas, palha, argila e esterco. Quando chovia, então a argila e o esterco com a palha ficavam mais grudados, formando o telhado. Crescia grama em cima desse telhado. E muitas vezes as famílias ficavam ali em cima, num tempo de socialização, juntos. Normalmente as portas eram abertas durante o dia, porque eles falavam durante o dia: sejam bem-vindos, entrem, vamos partir o pão juntos. Que demais se nossas casas fossem assim. Vamos ler a Bíblia juntos, vamos ter relacionamentos, porque o que importa não é nós apenas irmos à igreja num domingo de manhã, mas nós termos vida com a vida durante a semana. Essa era uma casa judaica. Aí eles chegam até lá e eles veem o quê? Muitas pessoas lá dentro, pré-ocupadas, de costas para o sujeito necessitado. Eles ouviam até os seus podcasts favoritos, e os crentes nessas casas trocavam: ei, você precisa ouvir essa palavra, você precisa ouvir essa entrevista, você precisa ouvir esse bate-papo entre o pastor tal e outro pastor tal, e todos eles entendem tudo do mundo gospel, mas todos eles não sabem o que é que está acontecendo com o necessitado. Aí 4 caras prestes a desistir. Cara, desencana, Jesus está lá dentro. Toda essa galera está ouvindo eles, mas eles não vão deixar com que a gente passe. Aí Zeca levanta e fala assim: não vamos desistir, porque com Deus sempre há um jeito. Eu não sei quem é que precisa ouvir isso hoje, mas deixa eu falar algo para você. Parece impossível aos olhos humanos, mas com Deus sempre há um jeito. Nada é impossível para Deus. Parece impossível aos olhos humanos. Eu creio que alguém precisa ouvir isso aqui agora. Talvez você na sua casa. Sempre há um jeito para com o nosso Deus. É por isso que nós, como igreja, precisamos fazer de tudo para alcançar o perdido, o que está em necessidade. Nós nunca devemos ficar parados onde nós estamos somente pensando em problemas. Não, o nosso Deus é o Deus das soluções, não dos problemas. Os problemas existem, mas Ele é o Deus do impossível. E o que acontece é que eles começam a entrar num brainstorming deles ali. Eles começam a bater o papo, Zeca, Joãozinho, Jorge e Digão, para definir o que é que eles vão fazer agora. Vamos lá, gente, vamos lá, ideias, vamos conversar. Aí um deles fala assim: já sei, vamos gritar, fogo! E aí todo mundo vai embora e a gente fica só com Jesus. Não, essa ideia não é boa não. O outro fala: então, já sei, vamos fazer o seguinte, vamos ficar todo mundo pelado aqui, aí todo mundo vai ver, aí Jesus vai vir para fora. Não, essa ideia também não é boa, a gente vai ficar com vergonha, não dá certo não. Vão pensando, aí um deles, o Joãozinho fala assim: galera, só obedeça, vem comigo. Aí eles sobem a escada, eles chegam lá em cima no telhado, e ele fala assim: eu já sei o que eu vou fazer. E ele começa a cavar um buraco. Você imagina Jesus ensinando? De repente começa a cair palha nele, começa a cair esterco, argila, e de repente todo mundo começa a olhar aqui assim. Eles vão abrindo um buraco, abrem o buraco todo. Depois de abrir um buraco, Zeca fala assim: tá bom, já sei agora. Você pega a mão direita, você pega na mão esquerda, você aqui pega no pé esquerdo, eu pego no pé direito. Vamos lá, gente, todo mundo junto, vamos descer ele. Vai, desce mais, desce. Falta só uns 3 metros para chegar, vai, está no limite. Aí um olha para o outro e fala assim: ele já é paralítico, né? Então beleza. No 3, vai, bum. E de repente, esse cara está agora diante de Jesus. Olha o que diz Marcos 2,5. Quando Jesus viu a fé que eles tinham, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Eu amo este versículo, porque esse versículo diz:
quando Jesus viu a fé, não sentiu a fé. Quando ele viu a fé. Não era uma fé, uma crença interna, segura. Eu sou crente na igreja, glória a Deus! Mas aí durante a semana, eu sou o caladinho, o que não fala nada. Pelo contrário, a minha fé é confiança em Deus. É tão grande que tudo que eu faço, eu demonstro que Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. A minha fé faz com que eu esteja diante de um médico. Eu vejo essa história da irmã Geni, ele dizendo um diagnóstico ruim para ela, e ela se levantando e falando assim: eu sei o que você fala, mas eu também sei o que meu Deus Pai fala. A palavra dele é a última palavra, por isso que eu declaro sobre essa circunstância: nada é impossível aquele que crê em Deus. A minha fé, será que Deus está vendo a sua fé? A fé na forma que você serve. Eu tenho tanta fé que não dá para eu ter tanto talento e ficar parado onde eu estou. Eu preciso chegar na igreja e servir. Eu preciso ir ao pobre e entregar. Eu preciso amar as pessoas. A fé é na forma que você doa. Você entrega o seu melhor, você doa todo o seu coração, a sua mente, as suas ideias, as suas finanças. A fé é na forma que nós adoramos. Eu não tenho uma fé que eu adoro aqui dentro, porque Deus sabe como eu sou só adoro aqui dentro. Não. Eu adoro com tudo que eu tenho, eu levanto as minhas mãos, eu pulo diante de Deus, eu me prostro diante dEle, eu entrego o meu melhor. A fé na forma que você ama. Você ama tanto, mas tanto, que você não tem uma fé enrustida. Você demonstra com o próximo e você ama. Eu não sou a pessoa que ama abraçar. De verdade, eu amo abraçar minha esposa, mas quando eu entendo que eu fui amado por Ele, quando eu vou e nós vemos circunstâncias como essas, 35 crianças, que elas nunca tinham experimentado isso antes, elas estão lá. Lembro que ano passado, quando nós fizemos essa campanha, nós estávamos lá, elas sujas, algumas limpas, outras sujas. Eu já fui nessa casa de lar de acolhimento a crianças diversas vezes e abraçando elas, fé que ama, fé em Deus que expressa. Quando Jesus viu a fé, disse para eles: filho, os teus pecados estão perdoados. Preste atenção nisso. Os 4 amigos de Marquinhos não levaram ele lá para que ele tivesse seu pecado perdoado. Eles levaram ele lá para que ele fosse curado. Eles não foram lá pedir por perdão. Eles foram pedir cura. E isso traz um grande ensinamento para mim e para você. Às vezes Deus nos dá o que nós precisamos antes de nos entregar o que nós de fato queremos. Muitas vezes Deus dá para nós o que é que nós mais precisamos. Você chega à igreja e você quer diante de Deus isto, aquilo, outro, mas Ele te dá antes o que você de fato precisa. Deus sempre vai entregar para nós o que nós de fato precisamos. Às vezes nós estamos fazendo uma oração e nós não recebemos resposta dessa oração, porque é o que nós queremos, e Deus está nos entregando, na verdade, uma direção, porque é o que nós precisamos, da direção de Deus. Toda igreja, você vê alguém necessitado, você vê alguém que se importa, mas você vê alguém ocupado. E tem um quarto tipo de pessoa que existe na igreja, nesta igreja, na igreja hoje. Você vê alguém que é crítico. Alguém que é crítico. Olha o que diz Marcos 2, 6 e 7. Alguns mestres da lei, os fariseus, os que conheciam tudo da palavra de Deus, eles estavam ali sentados, eles não estavam de pé. Eram, talvez dentro daquele giá, todo mundo de pé apertado, os que tinham os seus assentos da tribuna de honra. E eles pensavam consigo mesmos: por que esse sujeito fala assim?
ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, eles estão olhando para ele e falando assim: você não pode perdoar. E eles também não deveriam estar abrindo aqui um buraco no telhado. Quem são esses moleques aí? Esses moleques chegaram na igreja agora, tudo tatuado, calça apertada, meninada que fica falando aí coisa com coisa. Olha o cabelo dele, olha o bigode que ele faz, olha o jeito dele de andar. Esse cara aí não é crente não, esse cara aí precisa comer muito arroz e feijão para poder chegar na nossa igreja e fazer alguma coisa. São esses críticos, esses fariseus, que estão criticando Jesus, e estão criticando Zeca, Joãozinho, Jorge, Digão, e eles estão lá. É interessante que nós fazemos muitas vezes a mesma coisa hoje. E a igreja, essa igreja não é bíblica, porque a igreja que é bíblica não tem um Jesus que fica parado falando com críticos. Ei, posso falar para você? Sai das redes sociais, dos comentários, de crítica a um, crítica a outro, se defendendo disso, se defendendo daquilo. Jesus, ele não para críticas. Jesus, ele para responder aquilo que importa. Sabe o que ele faz? Olha o que diz no versículo 10. Então Jesus disse ao homem: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos. Isso surpreendeu a todos e eles louvaram a Deus dizendo: nunca vimos nada assim. Uau! Jesus direciona ele e fala assim: pegue a sua maca, você não precisa mais dela. É exatamente essa palavra que talvez Deus fala para você hoje. Qual é o seu problema? É o vício? Pega ele, você não precisa mais dele, você se encontrou com Jesus, você não precisa mais dessa muleta. É talvez a pornografia, Deus está falando assim: ei, pega ela, tira ela de lado, porque você não precisa mais dela, você precisa de mim. É talvez a insegurança, pega isso, deixa isso de lado, você tem agora o Deus que é refúgio e fortaleza, que te dá toda a segurança. É o trauma, algo que aconteceu no seu passado, pega isso e entrega nas minhas mãos. Eu tenho um fogo consumidor que vai consumir tudo aquilo que não presta, aquilo que é palha, e deixá-lo refinado como ouro puro. Pega aquilo que não presta e deixa de lado, deixa o seu rancor, deixa a sua vergonha, deixa talvez a acusação do inimigo falando para você: você não é digno, você não pode. Pega tudo isso e deixa de lado, porque você não é essa maca, Marquinhos. Você não é essa situação, ele está dizendo. Você é tudo aquilo que Deus diz que você é. Você pode chegar onde Deus fala que você pode chegar. Você pode realizar e sonhar e projetar tudo aquilo que Deus fala para você que você pode fazer. É interessante que nessa história nós vemos alguém em necessidade, nós vemos alguém que se importa, graças a Deus. Graças a Deus, porque Deus levanta, pela sua abundante graça, homens e mulheres que se importam, que olham no olho, que se sacrificam. Você vê alguém ocupado. Infelizmente, nós também vemos pessoas ocupadas demais. Ocupadas nas suas vidas, com seus projetos, com seus trabalhos. Deus, eu posso entregar o meu excelente para Ti apenas 1h30, 2 horas por semana. De resto, deixa que eu cuido da minha vida, do meu trabalho. Vamos ser sinceros? No último ano, 1 ano, quantas pessoas você trouxe para conhecer Jesus? Falou com ela 1 a 1, ou trouxe à casa de Deus? Se você, em 1 ano, não trouxe ninguém, a verdade é que nós estamos ocupados demais com nossas vidas, e nós estamos dando as costas para aqueles que estão de fato em necessidade. Talvez você é um crítico, e crítico é difícil. Sabe por que crítico é muito difícil? Sabe, eu gosto demais de cinema, eu gosto muito de cinema. Gosto de filmes, bons filmes. Para todo bom filme, existe um produtor, diretor daquele filme. Mas é interessante que existe também um outro trabalho,
Uma pessoa que está envolvida nesse mercado, nesse setor da economia, que ele faz críticas de cinema. Ele escreve em vários blogs, jornais, Instagrams, críticas ao enredo, aos personagens, à gravação. Eu gosto muito de ler bons livros. É bom demais ler livro. Mas também existem os críticos de literatura. Aqueles que ganham, o trabalho deles é criticar literatura e colocar, postando. Eu gosto muito de comer um bom prato, um bom alimento. Sabe, existem chefes de cozinha que estudam as melhores combinações e produzem pratos fantásticos. Mas também existe os críticos de gastronomia. Eu gosto de música, pessoas que, artistas, escrevem canções, compõem, colocam melodia, produzem, produtores. Mas também existem críticos de música que vão analisar e criticar. Eu decido ser um produtor. Produzir cinema, produzir literatura, produzir gastronomia, não é das melhores, mas o meu hambúrguer é top, de verdade. Produzir música, quem é você? Você é aquele que produz ou você é aquele que critica? Você é aquele que mata no peito e fala assim, ei, deixa comigo, eu vou fazer. Ou você é aquele que fica comentando o trabalho de todo mundo e não faz nada? Aquele que chega e tem críticas. Pastor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro. Você fala assim, e você está disposto a fazer o quê? Não, eu vim aqui para falar o que tem que fazer. Sábado agora vai ter altar. Altar é a juventude da nossa igreja. Que vem fazer o que aqui? Adorar a Deus, se encontrar com Ele. Quem somos nós? Aqueles que entendem visão, que se juntam para falar assim, ei, esta é a hora, este é o tempo de nós nos reunirmos para adorar a Deus, ou aqueles que criticam, mas ainda não tem isso, ainda não tem aquilo, ainda não tem aquilo outro. Eu não estou me sentindo, se dias eu ouvi essa desculpa, eu não estou me sentindo muito bem hoje, então assim, eu não vou ali, mas eu vou acolá e eu vou ficar lá. Você vê alguém em necessidade, você vê alguém que se importa, você vê alguém ocupado, você vê alguém crítico. Mas existe uma quinta pessoa. E essa quinta pessoa, na verdade, somos todos nós. Nós somos todos os que precisam ser transformados. Somos todos nós. Alguém que pode ser transformado. Porque em Cristo, diz a palavra de Deus, aquele que está em Cristo é nova criatura. O velho se foi, ele é liberto do passado. A minha história pode ser a sua história. Alguém que entregou sua vida para Jesus, orou, se aprofundou na palavra de Deus, foi transformado e fala assim, ei, eu entrego a minha vida para Jesus e eu quero ser transformado plenamente por Ele. Todos nós somos alguém que pode ser transformado. Minha pergunta para você é, quem você é? Alguém em necessidade? Alguém preocupado? Alguém crítico? Alguém que precisa de transformação? Agora eu quero falar algo para você. Tem uma pessoa que você não vai ver aqui, nessa história. A mesma coisa que nós não vemos hoje na igreja. Tem uma pessoa. Você está pronto para saber o que é? É bem óbvio, mas eu quero falar para você. Eu estudei muito tempo de teologia para descobrir quem é essa pessoa. Eu quero apresentar para vocês. Está disposto a ouvir? Você não vê as pessoas que não estão lá. Bem óbvio, né? As pessoas que não estão lá, você não vê. Elas não estão lá. As pessoas que falam assim, aquela senhora que quase foi no culto, mas ela não foi porque ela teve medo que talvez ninguém abraçasse ela, ninguém falasse com ela. Talvez o cara que foi convidado para vir ao culto com você, mas ele não foi, por quê? Porque ele não queria perder o jogo, porque domingo de manhã tem jogo de futebol, lá no bairro.
porque teve um show, porque teve uma corrida. O que você não vê, as pessoas que antes iam, mas agora não vão mais. Antes eu ia, mas depois de Covid, eu prefiro ficar em casa. Então, você que está em casa, eu quero falar para você, nós amamos você. Eu sei que existem várias pessoas que estão conosco na I3 Online, e eles estão conosco porque eles são de cidades diferentes, de países diferentes, e é maravilhoso, mas você que é de Campinas, eu quero falar para você, nós sentimos sua falta. Não tem nada como nós estarmos reunidos aqui, em pessoas, um com o outro. Nós não queremos cobrar, pelo contrário, eu só quero dizer assim, nós sentimos a sua falta, é bom nós estarmos juntos. O que acontece é que nós vemos pessoas, e a pergunta para mim e para você nessa manhã é, quem é você? Eu quero voltar para aquela foto que eu mostrei para vocês no começo de tudo. E ela mostra um sem-teto, morando nessas condições. E a pergunta que faço agora para mim, para você, para nós, como é que nós pensamos tudo isso? Nós o vemos como alguém em necessidade? Nós nos vemos como alguém que se importa com a necessidade dele? Ou nós nos vemos ocupados demais com nossas vidas? Críticos demais? Sabe, talvez essa história é exatamente a história de alguém que poderia ser encontrado por mim e por você, porque eu e você temos a resposta do mundo. Nós temos a palavra de Deus. E a pergunta é, o que é que nós estamos fazendo? De verdade, não vá à igreja. Para de ir à igreja, seja você a igreja. Nós somos a igreja. Nós nos achegamos a este lugar, nós estamos aqui todos os domingos, durante a semana em nossos dias, porque nós estamos sendo transformados em Deus Pai, mas seja você a igreja que alcança o necessitado ao longo da semana. Eu sei que talvez você está em necessidade, mas a palavra fala assim, ei, quando você entende que existe alguém em mais necessidade que você, porque você estava perdido, mas foi encontrado, você estava morto, você agora é vivo, e de repente você tem Deus Pai com você, então tudo muda. Seja eu e você, sejamos essa pessoa que se importa, porque nós somos a igreja de Jesus. Jesus Cristo, Ele não se entregou na cruz, dizendo para nós, ei, o que eu quero de vocês é um ar-condicionado maravilhoso. Vocês viram que a gente agora está com um ar-condicionado novo? O verão chegou, maravilhoso isso. Mas de verdade, de nada vale isso se nosso foco for em conforto nosso e não ir ao mundo e pregar o Evangelho. De verdade, de nada disso importa se o nosso foco é colocar recursos em coisas para o nosso conforto e diminuir nossos investimentos para missões, para o evangelismo. De nada importa nós ficarmos numa redoma cristã, evangélica, boa. Nossas crianças estão aqui em cima agora, se divertindo, tiveram uma programação especial, mas quantas crianças não têm o que nossas crianças têm? Um pai, uma mãe, um irmão. Vá a um lar de acolhimento. Chega. Essa semana eu estava andando na rua e um casal me parou da Colômbia com um bebezinho no colo. Faz 20 dias que nós estamos aqui, nós não temos o que comer, a gente não tem onde morar, a gente está morando de favor nessa casa lá em Campo Grande. Eu fiz uma oferta para eles, por meio de um Pix da moça que trabalhava para eles, em plena confiança naquilo que eles me falavam. Não fazia a mínima ideia se seria verdade, se seria mentira. Eu falei assim, meu nome é Tiago, anota o meu telefone, porque eu não quero dar esse dinheiro para você, e somente esquecer de você. Eu quero, na verdade, dar o meu contato para você. Eu sou pastor de uma igreja chamada I3 Church, domingo de manhã nós teremos culto. Venha à igreja. Eu estou orando por eles. Isso aconteceu na quarta-feira, eles não me ligaram na quinta, não me ligaram na sexta, eles não me ligaram no sábado. Hoje de manhã, eu estava vindo para cá, 9h30 da manhã,
meu telefone tocou. E a moça, que tinha um telefone, que trabalha, tem uma casa onde eles estão morando agora, ela falou assim, lembra do casal colombiano? Eu falei assim, eu lembro, eu tenho orado por eles. Me falam onde é a igreja, eles vão. Eu falei, eu vou passar o endereço, é na Nova Campinas, é agora, às 10 horas da manhã. Eles estão em Campo Grande, hoje não dá, mas semana que vem dá. Eu falei, dá semana que vem, dá ao longo dessa semana, dá o dia que vocês quiserem, nós queremos ajudá-los. Eu olhei no olho deles, eu falei para eles, nós queremos ajudá-los. Nós queremos ajudá-los. Eu falei, vocês trabalham? Não, ainda não, nós queremos ajudá-los com o trabalho. O seu filhinho, menininho de 1 ano e meio, 2 anos no máximo, ele está numa escolinha? Não, ainda não está, faz 20 dias que nós chegamos. Eu falei, nós queremos ajudá-los. Quem somos nós? De verdade, nossa vida, nosso trabalho, ele está tão cheio de coisas, que você pode andar no seu dia a dia, e não reparar em ninguém. E ainda fica cantando musiquinha de crente, preciso de uma bênção, não vou desistir, Senhor, não vou sair daqui, só pensando na sua vida, naquilo que você precisa, da forma que você precisa. Tem mais pessoas em necessidade, eu já tenho Jesus. Eu sei que talvez você está precisando ajuda para suas finanças, eu sei que talvez o seu casamento está em crise, Jesus Cristo pode. Eu sei que talvez é o relacionamento seu com seus filhos, eu sei que talvez é uma crise na sua saúde, houve um diagnóstico médico, câncer, nada é impossível para Jesus. Mas eu quero falar para você, além de você, muito mais pessoas têm necessidade. Quem somos nós? Aqueles que estão ocupados, críticos, ou aqueles que têm o coração cheio de compaixão e se importam? Nós somos a igreja de Jesus. Quando eu vejo essa foto, eu penso exatamente como tem sido nossa resposta diante de um mundo quebrado. Porque, sabe quando você chegar no céu? O que você não vai ouvir de Jesus. Ei, irado aquela conferência que vocês fizeram, hein? Nossa, estava eu lá, Deus Pai, Jesus, Espírito Santo, a gente estava trocando uma ideia, a gente estava assim, uhul, que vídeo animal que eles fizeram. Nossa, aquela hora que vocês entraram lá com a música, aquele efeito, aquela fumaça que vocês fizeram, aquele efeito, aqueles telões de LED que vocês colocaram. Nossa, a gente estava olhando e falou assim, Jesus falando para Deus Pai, ei, Deus Pai, fala sério, o que a gente pagaria para não ter um telão de LED como esse aqui, no céu? Você não vai ver isso. Zero. Sabe o que você vai ver? Um terremoto. Eles foram cheios do Espírito Santo. E eles amavam uns aos outros e amavam a cidade. Todo mundo olhava para eles e falava assim, essa é a igreja. Essa é a igreja daquele que veio ao mundo, não teve dedo para acusar, mas teve abraço para dar. Essa é a igreja daquele que levou sobre si todos os nossos pecados e iniquidades. Ele não vai chegar e vai falar assim, ei, demais seus efeitos especiais. Ele vai falar assim, servo bom e fiel. Ele não vai falar assim, viu, olha o quanto você produziu, olha como a sua vida foi muito boa. Servo bom e fiel. Porque quando nós vemos pessoas quebradas, elas estão exatamente no lugar, diante de um Jesus que pode salvar, porque Ele ama aqueles que estão sofrendo, aqueles que precisam de cura. Somos todos esta pessoa, alguém em necessidade. Se nos tornarmos alguém que se importa, nós seremos então todas as pessoas que são transformadas. Se nós nos tornarmos em pessoas ocupadas, muitas pessoas entrarão, irão embora, vendo apenas nossas costas. Agora, se elas olham nossos corações, nossos olhos, então elas são transformadas, porque aqui dentro existe um Deus
que é maravilhoso, que é poderoso. Será que você pode ficar de pé onde você está? Eu quero orar com você. Eu quero fazer uma oração com a igreja, mas antes disso eu quero fazer um convite. O convite, talvez você veio aqui com uma necessidade específica. A necessidade que você tem é que você nunca entregou sua vida para Jesus e o declarou como seu Senhor e Salvador. Você nunca disse: ei, eu sou discípulo de Jesus. Eu quero falar para você que tudo muda quando você faz isso. Ele tem uma nova história. A palavra de Deus fala assim: nós precisamos acreditar em nosso coração e confessar com nossa boca, então tudo novo acontece. Você veio aqui com essa necessidade, você se deparou com Ele desde as primeiras canções, e você fala assim: eu não posso perder mais um dia da minha vida sem entregar o meu coração para Jesus e declarar Ele como meu Senhor e Salvador. Eu quero fazer esse convite para você também que está em casa com a gente, está online. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, coloca no chat: eu entrego a minha vida para Jesus. Eu quero orar com você aqui agora. Alguém aqui quer entregar a sua vida para Jesus? Você nunca fez isso antes? Levanta sua mão bem alto, eu quero orar com você. Bem alto, onde você está? Alguém? Alguém? Ou o convite é para você que já entregou sua vida para Jesus lá atrás, mas por decisões, escolhas, você se afastou dele e hoje você volta para sua casa dizendo: eu me reconcilio com Jesus. Levanta sua mão bem alto, eu quero orar com você. Bem alto, bem alto, bem alto. Todos aqui já conhecem Jesus? Que bênção, maravilhoso. Em casa tem alguém? Se tiver, o nosso time de comunicação vai informar aqui para mim. Coloca assim no chat: eu entrego a minha vida para Jesus, e nós vamos orar por você. Enquanto isso, eu quero dizer para vocês o seguinte: se nós estamos ocupados demais para ir à igreja, mas não trazer o perdido, aquele que está em necessidade à igreja, tem alguma coisa muito séria acontecendo. Eu disse isso no domingo passado, eu quero dizer novamente para vocês, e eu vou continuar dizendo, até que todos nós entendamos: nós temos Jesus. Então convide todo mundo, mas traga alguém que precisa de Jesus, alguém que pode estar do seu lado, alguém que está em prantos, alguém que está perdido, alguém que precisa dessa transformação. Eu creio numa igreja que é evangelística, numa igreja que é expansiva, numa igreja em que o perdido é encontrado. Eu não acredito numa igreja que ela é abençoada para engordar. Ela é abençoada para ficar mais farta, para ficar mais cheia das suas bênçãos. Não, uma igreja que é abençoada para abençoar, que alcança o perdido. Amém? 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 Vamos fazer isso juntos? Eu quero orar com você. Talvez você está...